Olá, hoje eu vou falar sobre a Pearl Buck. Ela foi laureada com o Prêmio Nobel em 1938 e ela é americana. Ela se mudou com os pais, que eram missionários, para a China aos 3 meses de idade e ficou lá estudando em Xangai até os 15. Ela se mudou para os Estados Unidos para estudar psicologia, mais tarde e voltou para cuidar da mãe. Em 1920, quando começou a Guerra Civil na China, ela foi exilada no Japão e depois voltou para os Estados Unidos. E nunca mais conseguiu voltar para a China. Ela dizia que era por discordar, né, do sistema comunista, mas na verdade o mal não deixou, né? E não é nem o mal da maldade, era o Mao Tse-tung mesmo. Me disse que ela era uma ferramenta dos imperialistas. Ela escreveu um total impressionante de 110 livros na vida. Usava elementos da cultura chinesa e também das narrativas bíblicas, na influência dos pais. Um tema recorrente, então, era o amor interracial. E essas coisas eu meio que sei pelo Google, porque no fim eu não consegui ler um romance dela. Eu tentei comprar 2 vezes na estante virtual e não rolou. Por algum motivo foi cancelado. Acabou que eu li 2 obras dela que são mais biográficas. Que ela fez meio que para as filhas, porque ela teve 2 e adotou mais 5. E o outro é o que ela fez sobre um filme que ela ia gravar no Japão. Aliás, um filme feito sobre um livro dela, inspirado num livro dela. E é realmente muito legal esse segundo livro aqui. Eu tinha pego um pouco de antipatia dela no primeiro livro, por causa que convenhamos que os valores, mesmo das feministas dos anos 50, são bem diferentes dos nossos, então eu tinha pego um pouquinho de ranço dela. Mas aí depois, quando eu li esse outro livro aqui, em que ela faz reminiscências da vida lá na Ásia e também sobre a perda do marido, eu percebi que na verdade ela é muito mais do que isso, né, do que alguns conceitos, até porque a minha avó, que nasceu nos anos 30, pensa exatamente como ela. Várias coisas sobre mulher, respeita o homem e etc. E mesmo sem ter lido um romance dela, nessas narrativas ela conta diversas histórias, então eu acho que é um bom equivalente. Eu vou ler um trecho então do Para Minhas Filhas com Amor. Como ocorreram esse declínio da mulher e a ascendência do homem? Começaram no próprio início do tempo humano. Há séculos, quando não havia família, quando o homem se divertia em correrias pelo jangal, em bandos caçando caça grossa, a mulher se viu num estranho e curioso dilema. Descobriu que não era homem nem semelhante ao homem por causa de uma visita que recebia em seu corpo. Uma vez por ano, geralmente na primavera, os seus seios entumeciam e depois, mais tarde, sentia qualquer coisa mover-se dentro dela que não era ela mesma. Logo, passado um espaço mensurável de tempo, uma criança lhe saía do corpo. Então a mulher se pôs a pensar. Lidou por compreender por que a experiência era só dela. Quem punha a criança nela? Como ia essa alojar-se ali? Porque pensava, o seu cérebro desenvolveu-se. Nesses dias, as mulheres viviam juntas em acampamentos tribais, amamentando os filhos, pensando, cismando e talvez mais tarde conversando. Seus cérebros desenvolveram-se mais que os dos homens, que erravam solitários sem necessidade de pensar em suas existências nas florestas. Hoje sabemos que as suturas na caixa craniana do homem como espécie se fecham mais depressa que as das mulheres, o que significa que o homem para de desenvolver-se mentalmente mais cedo que ela. O cérebro dela continua a aumentar depois que o dele já não aumenta. Em termos filogenéticos, isso quer dizer que a mulher foi mentalmente ativa por um período muito mais longo na história humana do que o homem. Esse principiou a desenvolver seu cérebro mais tarde, porque só precisou pensar por si, ao passo que a mulher tinha o assombro do seu ser que, no princípio da primavera, durante toda a parte média da sua vida, criava outro ser. Viu-se, portanto, obrigada a converter-se num ser raciocinante,
que indagava a causa do resultado que assistia. A dialética aristotélica teve sua origem nesse primeiro pasmo da mulher que observava o próprio corpo, o qual, de alguma forma, ela não compreendia, era possuída por uma força alheia a si mesma. Muito naturalmente, portanto, associou a mudança anual ao Sol. Do Sol, raciocinou ligando os fatos, vinha algum poder que lhe descia ao corpo. Era preciso que houvesse uma deusa no Sol, um ser poderoso que enviava uma força. Mas como? Era a pergunta seguinte. Os pássaros voavam alto no céu e regressavam na primavera com o sol. Eram como estrelas e, na verdade, supunha-se que as estrelas e pássaros fossem, na verdade, a mesma coisa. Os mensageiros do sol. Os pássaros eram divinos. Com o seu canto e a sua presença, traziam força aos seios da mulher e assim nela se criava uma nova vida. Ela se sentiu possuída de um poder celestial, estava em comunhão com o divino. Ela e somente ela. Entrou a considerar significativos os gritos dos pássaros e assim nasceu a linguagem. As marcas dos pássaros foram a primeira linguagem escrita. Os sons da raiz primitiva de todas as línguas fundam-se nos cantos e nos gritos das aves. O chinês mais antigo e bem preservado sistema monossilábico de linguagem baseia-se em marcas de pássaros, como já declaram os eruditos chineses. A mulher, por conseguinte, era o sexo dominante. O homem servia-o como mãe, fruía como parceiro nas atividades do sexo, reverenciava-o como alguém que sabia o que ele ignorava, alguém que se comunicava com a divina deusa do sol. Acima de tudo, ela era a única que podia criar seres humanos, até homens como ele. Não lhe ocorrera que ele tivesse algum poder criador. Consequentemente, o poder da mulher sobre ele era absoluto. O homem era criado e discípulo da mulher. A primeira sociedade foi, indiscutivelmente, um matriarcado.